Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para bater um papo hoje, mais uma vez, sobre a autoaceitação, o ser humano. E nós estamos falando aqui sobre autoestima. O que é autoestima? A autoestima ela começa quando a imagem que você proporciona às pessoas pode ser positiva ou negativa. Acho que seria isso, doutor Nelson. Olha, a imagem que você passa para as pessoas às vezes não condiz aquilo com que você age no seu dia a dia. Vamos exemplificar algumas coisas aqui para que as pessoas entendam, né, o porquê dessa autoestima. Vamos exemplificar uma coisa bem simples. Vamos dizer que você seja uma pessoa, um profissional, que além da forma com que você age, você também auxilia um grupo enorme de pessoas. Aí posta, bota na rede social, grava, né? As pessoas dão os likes, né? Dão. Aí na semana seguinte você está numa balada, numa rave, nada contra, mas está batendo de frente exatamente com aquilo que você mostrou de si próprio. Então você começa a se autoagredir. E a gente sabe como o ser humano é. O ser humano, quando você faz uma coisa positiva, uns 10, 20, 50 pessoas vão observar esse positivismo dito positivo e repassar para outros. E quando você faz uma coisa errada, quando você faz uma coisa incorreta, milhares de pessoas vão saber. Infelizmente, o ser humano, ele valoriza mais o que é negativo do que o positivo. Então, essa autoestima que você tinha adquirido é jogada fora. Não serve para nada. Essa imagem que você construiu é uma imagem péssima. Então, algumas coisas nós temos que observar na autoestima. Primeiro, é a sua autoaceitação. Se aquilo que você promove como ser humano, se aquela pessoa que você demonstra para o meio que você vive, está adequado àquilo que você realiza. Foi o exemplo que eu dei. Você é uma pessoa que ajuda, que auxilia, e na semana seguinte, você está lá fazendo um monte de coisa inadequada. Né? Isso pode ser até um desrespeito consigo próprio. E você está totalmente fora da linha, né, da realidade, daquilo que você demonstrou nas redes sociais. Uma outra coisa importante é a autoconfiança. Essa autoconfiança diz respeito à sua postura positiva em relação às suas capacidades de desempenho. Suas convicções que você tem, né? Aquilo que você quer alcançar. E, às vezes, esses alcances estão fora das suas mãos. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre autoestima, sobre esses meios que você faz de divulgação, e essa divulgação, às vezes, é totalmente negativa. É importante também as redes sociais, já falei um pouquinho sobre isso. Cuidado com os relacionamentos que você tem, o que você posta, aquilo que você escreve. Se você é uma pessoa que é um terapeuta, por exemplo, é um profissional da saúde, como eu, por exemplo, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu falo, aquilo que eu me direciono, aquilo que eu posto na rede social, porque as pessoas hoje estão totalmente loucas. Boa tarde. Jefferson, qual o problema? O que nós estamos? A sua autoestima não está legal? O que você poderia me dizer que eu poderia te ajudar? No que eu poderia te ajudar? Pode falar, que não tem nada. Nós estamos batendo um papo. Aqui é uma live para a gente auxiliar aquele que necessita, aquele que precisa. Então, a gente está falando de rede social. A gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais hoje, porque, às vezes, uma coisa desse tamanho que você fala gera uma coisa desse tamanho. E a gente tem que demonstrar a nossa imagem de uma forma positiva. Infelizmente, o ser humano é extremamente negativo. Então, é importante que as pessoas que estão se seguindo nas redes sociais, você tenha muito cuidado com aquilo que você posta. Bom, outra coisa importante. Existe uma glândula que as pessoas não valorizam muito, mas ela está presente para a gente, chamada de pineal. Essa glândula, por pesquisas científicas, é demonstrado que elas possuem dentro dela cristais de apatita.
Esses cristais de apatita emitem energia. E as energias vão através do pensamento. Imagine você pensando de uma forma negativa. Essa forma negativa de pensar, ou quando você pensa negativamente a alguém, você pensa que você está afetando esse alguém. Não, você está afetando a si próprio. O seu organismo é que sofre. Sabe-se hoje que esses pensamentos negativos, o somatório desses pensamentos negativos, as doenças autoimunes, por exemplo, elas estão diretamente ligadas ao emocional. 99% das doenças autoimunes, o fundo emocional está por trás. Vou exemplificar aqui algumas, né? Fibromialgia, lúpus, artrite reumatoide, até mesmo diabetes, tem o fundo emocional por trás. Então, quando você pensa negativamente, na verdade, você está se autoagredindo. Então, muito cuidado com isso. Tenha os pensamentos positivos, emane pensamentos positivos, que isso vai favorecer a si próprio. Então, muito cuidado com o que você escreve, com o que você pensa, de que forma com que você age. Ok? Outra coisa importante, não realize comparações em relação ao outro. Você é um ser único. Você é um ser único que pensa de uma forma única, que tem que fazer e mostrar que você sempre quer agir da melhor forma. Vamos deixar de lado essas comparações, não servem para absolutamente nada. Você é um ser único. Você é um ser que sabe agir. Outra coisa importante, tem gente que só vive no passado, né? Ou pensa no futuro. O futuro, você que vai construir. Se posicione hoje. Haja hoje. Não importa como vai ser feito, mas pense no hoje. E isso gera confiança. Jefferson, fez uma cirurgia no rádio distal, foi uma queda, né? Nós chamamos isso de fratura de Colles. Tá, tudo bem. Você está dizendo que você vai entrar em outra cirurgia, né? Mas às vezes é necessário, Jefferson. Eu sei, às vezes a gente tem que continuar a vida, né? Seguir em frente, mas quantas pessoas tiveram a oportunidade, como você, de fazer essa cirurgia? Quantos estão em casa hoje, devido à pandemia que nós estamos envolvidos? Imagino a queda que você deve ter tido. Você trabalhava com o quê, Jefferson? Para você cair de 5 metros de altura. Qual a sua idade? E de onde você é? Essa fratura geralmente acontece quando a gente cai com a mão espalmada. Cai com a mão apoiada. Então, fratura, o terço distal do rádio. É chamada fratura de Colles. Tá? É importante também, gente, sempre a gente agradecer aquilo que a gente tem. Então, estou te dizendo isso, não estou querendo te convencer a nada, cada um tem a sua forma. Puxa vida, eu imagino a queda que você deve ter tido. Tá? Ok, você é de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aqui. Meu amigo, Santa Catarina, desculpe. Meu amigo, importa o que tem acontecido, a gente tem que sempre agradecer, seja qual crença cada um tenha, poderia ter acontecido coisa pior. 5 metros de altura, dependendo da forma com que você tivesse caído, você poderia ter batido com a cabeça, você poderia ter fraturado as duas pernas, você poderia ter morrido. Tem gente que escorrega na rua, no limo, cai, bate com a cabeça e morre ali mesmo. Eu tive um colega que aconteceu isso. Então, às vezes, a gente reclama do que aconteceu com a gente, poderia ter acontecido coisa pior. Então, se você tem que fazer a cirurgia novamente, que algo foi feito de forma inadequada, tem que fazer alguma correção. Agradeça que você ainda pode fazer isso. E logo, logo você retornará ao seu trabalho. Tudo bem? Pensa dessa forma. Pensa que tudo tem um porquê, tudo tem um porém. Eu sei que a nossa autoestima fica baixa, porque a gente quer continuar no trabalho, crescendo,
desenvolvendo, ganhar o nosso dinheiro para que nós possamos sobreviver, mas poderia ser coisa pior. É aquela história, né? Eu vou dar um exemplo meu aqui, tá? Eu sou professor há muito tempo, há mais de 25 anos, universitário, dou aula de universidade, sou fisioterapeuta, sou acupunturista, sou terapeuta floral, faço a técnica EFT, trabalho com essa técnica. É isso aí, cara. É isso aí. Agradeça. Podia ser coisa pior. Vou dar um exemplo aqui. Eu saí numa manhã para o trabalho, vou para a universidade onde eu trabalho, e o pneu do lado direito anterior, né, furado. Tinha tempo, não, eu sempre saio mais cedo, subi, troquei de roupa novamente, desci, troquei o pneu, subi, tomei um banho, desci e ia sair. Quando eu desço, o pneu esquerdo furado. Alguma coisa falou assim para você, não é para você ir para o trabalho hoje, fica em casa. E eu falei assim, obrigado, Deus, porque você está me prevenindo de alguma coisa. E eu soube que no caminho houve um tiroteio, morreram 4 pessoas, exatamente no caminho que eu fazia. Então a gente não pode reclamar daquilo que às vezes a gente passa, e a gente tem que agradecer porque Deus está olhando por nós. Se não tiver que ser o seu momento, não vai ser. Então a gente tem que agradecer, cara. Agradeça, porque isso poderia ter acontecido coisa pior. Eu deixo aqui, quem quiser, meu e-mail, quem quiser entrar em contato, né, algum tipo de auxílio. Eu tenho o canal no YouTube, se vocês quiserem, né, chama-se Uma Luz para a Fisioterapia, está lá para fazer perguntas, eu respondo a todos. Então, entra no canal, pode fazer as perguntas, eu auxilio, mas eu vou ficando por aqui, né, vou ficando por aqui, agradecendo a presença daqueles que estiveram aqui agora há pouco, e luz e paz a todos. Um grande abraço, uma boa tarde.